Boa tarde, meu nome é André Furtado de Oliveira, sou advogado, atuo na área civil e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o contrato de franquia. Então, recentemente, no final do ano passado, no dia 27 de dezembro de 2019, foi publicada a nova lei de franquia empresarial e essa lei entrará em vigor 90 dias após a publicação. Então, portanto, em 27 de março de 2020, terá uma nova regulamentação já vigente sobre o contrato de franquia. Bom, eu vou falar um pouco sobre o conceito do contrato de franquia, quais são as relações jurídicas entre o franqueado e o franqueador. Vou falar um pouco também da circular da oferta de franquia, as exigências que contém nela, as penalidades pelo não cumprimento dessas exigências. Eu vou falar também sobre subcontrato no âmbito da relação de franquia, sublocação, subfranquia. Vou falar sobre as condições formais do contrato de franquia, a possibilidade de juízo arbitral e também vou concluir trazendo alguns dados importantes a respeito desse tipo de negócio jurídico. Bom, a nova lei ela revoga totalmente a legislação anterior. Então, até março de 2020, a lei que vigora sobre franquias é a Lei 8.955, de 94. A partir de 27 de março, teremos já a Lei 13.966, de 2019. Bom, o conceito ele vem trazido no primeiro artigo da lei e ele dispõe o seguinte: esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de um contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual. A gente já vê um primeiro aceno aí do legislador em tratar a franquia como um contrato empresarial. Então, o franqueado e o franqueador são dois empresários que se propõem a fazer um contrato e aí explorar uma determinada atividade. E é interessante que no final da redação desse dispositivo, o legislador ressalvou que não há caracterização de relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Então a relação entre o franqueador e o franqueado não é uma relação de consumo, obviamente é uma relação empresarial, não há vulnerabilidade, embora possa haver na prática algum tipo de disparidade de conhecimento técnico ou jurídico a respeito do negócio. Na verdade, o legislador quis assinalar aí o caráter empresarial do contrato de franquia. Então são dois empresários, o franqueador, que é o proprietário do direito da marca ou de outro direito de propriedade industrial, e tem o franqueado, que é a pessoa que vai executar na prática aí a venda do produto ou fornecer determinado serviço. E também é importante que os empregados do franqueado não são empregados do franqueador, ou seja, não há qualquer relação jurídica entre os empregados do franqueado e o franqueador. Não podem pedir verbas trabalhistas, depósitos fundiários, nada em relação ao franqueador, só em relação ao franqueado. Bom, passado o conceito, a gente, a título de exemplo, expõe aí algumas franquias famosas que existem. Então temos no ramo de alimentação o McDonald's, o Outback, aqui no Brasil a Cacau Show. No ramo de produtos cosméticos aí temos a grande empresa francesa conhecida, a L'Occitane. No ramo de locação de veículos temos a Rent Cars, a Localiza. No ramo de academia temos a Bodytech, a Smart Fit, a Blue Fit, enfim, há diversas franquias em diversos ramos de atuação, e aí seja oferecendo um serviço ou vendendo um produto. Também nada impede que um empresário de menor porte possa querer franquear o seu negócio, mas ele tem que ser titular do direito da marca ou do direito de propriedade industrial. Isso vem estabelecido no próprio parágrafo 1º do artigo 1º da nova lei de franquias. Bom, o parágrafo 2º também ele prevê a possibilidade de haver uma franquia com empresa estatal ou entidade sem fins lucrativos. Então, por exemplo, no ramo
público, a gente tem os Correios, as lotéricas federais, a rede de combustíveis BR, Petrobras, enfim, há a possibilidade sim de haver uma franquia na atividade pública. Bom, um requisito que é muito importante para que futuramente o contrato de franquia tenha validade é que o franqueador entregue ao candidato a franqueado um documento chamado Circular de Oferta de Franquia. O artigo 2º impõe a obrigatoriedade da entrega desse documento e arrola 23 itens necessários que devem constar nessa circular. Então, a título de exemplo, deve constar o histórico resumido do negócio franqueado, a descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas, informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ou franqueador, informações relativas à política de atuação territorial, se há exclusividade ao franqueado para exercer a sua atividade em determinada região, informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação de sua franquia. Esse item é bastante importante também, porque o franqueado ele não só tem que pagar uma remuneração ao franqueador, como ele também tem que se ater a todas as imposições relacionadas ao layout do ponto comercial, aos móveis que serão utilizados em determinado local. Enfim, o franqueado ele não tem muita liberdade para escolher quais são os móveis que ele vai utilizar. Então, normalmente o negócio ele já vem pré-moldado. O franqueado compra um kit onde já vem tudo padronizado. Então, são 23 itens obrigatórios que devem constar na circular de oferta de franquia. Essa circular de oferta de franquia deve ser fornecida num prazo de até 10 dias antes da assinatura do contrato ou do pré-contrato de franquia. Não obedecido esse prazo, o franqueado pode pedir a anulabilidade e nulidade do negócio, bem como a devolução das quantias já investidas. Qualquer informação inverídica ou falsidade que contiver na circular de oferta de franquia também acarretará anulabilidade ou nulidade do negócio, bem como uma sanção aí, devolução dos valores pagos e outras indenizações que porventura existirem. Bom, é comum no negócio de franquia haver alocação de um ponto comercial. O franqueado pode alugar esse ponto diretamente do proprietário do imóvel ou o franqueador já tem esse ponto comercial, seja tendo a propriedade do local, do terreno, ou seja, tendo um contrato de aluguel com o dono do imóvel. E o que acontece muitas vezes? O franqueador ele tem um contrato de locação com o dono do imóvel, mas ele não vai utilizar diretamente aquele local. Então ele subloca este imóvel, este terreno, para o franqueado. E aí ele pode sublocar este imóvel por um preço maior que o preço do contrato de locação inicial. Isso acaba estimulando aos franqueadores a adquirirem pontos comerciais e ainda, além da remuneração que será paga pelo franqueado a título do negócio, também pode ganhar uma diferença a título de locação. A lei deixa bem claro que pode haver uma subfranquia. Então, por exemplo, se o franqueado não deseja mais continuar e executar o negócio, ele pode subfranquear a terceiro, desde que o franqueador autorize e desde que esteja previsto no contrato. Bom, as condições formais do instrumento de contrato de franquia é que ele deve ser escrito, preferencialmente assinado também por 2 testemunhas com firmas reconhecidas em cartório e deve ser escrito em língua portuguesa. Se for um contrato internacional de franquia, onde uma das partes resida no exterior, é importante que esse documento também seja traduzido para a língua portuguesa, além de que o franqueado tenha um procurador ou um advogado constituído
no país estrangeiro. A lei também dispõe sobre a validade do juízo arbitral, então quaisquer conflitos que surgirem a respeito do contrato de franquia, cumprimento de obrigações, remuneração, enfim, podem ser levados ao juízo arbitral, obviamente se já houver uma cláusula ou um compromisso arbitral, e aí, prolatada sem sentença arbitral, ela é perfeitamente válida e pode ser executada. Enfim, são essas as principais alterações e novidades da Lei 13.966 de 2019. O contrato de franquia é um contrato muito difícil e muito complicado para ser executado, porque são inúmeras as exigências contratuais do franqueador ao franqueado. Até por isso que a gente não tem um número muito grande de franqueados que conseguem prosseguir e prosperar em seus negócios. É feito um investimento inicial muito alto, às vezes também até para você abrir uma franquia tem que esperar, tem que entrar numa fila, enfim, são várias as dificuldades que surgem. Porém, em recente pesquisa aí feita pela Associação Brasileira de Franchising, é notado que cada vez mais existem mais franquias no Brasil. Então aí a gente tem um número de 2018 alcançando mais de 153 mil unidades franqueadas no Brasil. Além disso, isso acaba gerando empregos e no setor de franquias acabou criando só em 2018, aí a gente tem, não sei se um número é acumulado aí com os anos passados, mas 1,3 milhão de empregos relacionados a contratos de franquia no Brasil. Bom, o intuito da nova lei então é fomentar cada vez mais essa atividade através de contratos de franquia e também deu um prestígio muito grande à autonomia privada entre os empresários, falando que não há caracterização de relação de consumo nem relação de emprego. Então são essas as novidades do contrato de franquia, espero que vocês tenham gostado.